Isaías capítulo 6. Em nome de Jesus, pega lá para mim. Isaías capítulo 6. Versículo 1, tá? Em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, verso 1. Para quem não sabe, nós estamos falando desde a Santa Ceia. Hoje nós vamos orar pela nossa cidade, tá? Daqui a pouquinho. Quem recebeu a unção lá na entrada? Recebeu? Amém. Todo domingo nós estamos nessa fé. Bendita será a sua entrada, bendita será a sua saída. Você vai receber a confirmação depois na saída. Eu vou estar juntamente com a minha esposa ali, ungindo você na saída, assim como você foi ungido na entrada. Amém? E hoje nós vamos orar pela nossa cidade. Todo último domingo do mês, nós estamos nessa fé. Foi uma direção que Deus nos deu, desde que chegamos aqui, e orar pela nossa cidade, orar pelo nosso país, orar pelos autônomos, lojistas, empresários. Ali tem vários cartãozinhos de visita de empresas, comércios, lojas, né? Aquelas pessoas que fazem o seu próprio salário, que enfrentam uma luta muito grande. É um chamado de Deus isso. Esse mês todo nós estamos falando sobre chamado. E você ter o seu próprio negócio é um chamado. E se você tem, ou se você conhece alguém que tem um parente, tem um amigo, tem lá a sua loja, a sua empresa, é manicure, é pedreiro, faz as faxinas, enfim, faz ali o seu próprio salário. Pastor, eu conheço, tem lá o cartãozinho? Traga. Comenta com essa pessoa da nossa campanha, fala, olha, eu conheço, sim, pastor, é um fulano de tal. Fala para ele, fala assim, olha, dá um cartãozinho aí da sua empresa, da sua loja, você que vende, você que compra, e entrega aqui que eu vou levar lá na igreja. Ou se não, melhor ainda, chama ele, fala, vamos comigo lá, que o pastor todo último domingo do mês tem feito essa oração, tem abençoado o comércio da nossa cidade. E eu creio, meu irmão, não é que nós estamos pensando de nós mais do que deveria, mas eu preciso concordar com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode quanto? Você não sabe não? A oração de um justo, ela pode quanto? Fala assim, ela pode muito em seus efeitos. Diga glória a Deus. E meu irmão, eu recebi uma notícia, eu fiquei muito feliz. No começo desse ano, até eu mandei lá, acho que foi no grupo de oração da nossa igreja, que Mirandópolis, acho que só no começo desse ano, já iniciou, eu não vou lembrar exatamente o valor, mas acho que com 4 milhões de dólares de superávit, né? De positivo aí nas exportações aqui na nossa cidade. Olha que beleza, olha que benção. Estava lá na reportagem, foi uma reportagem que saiu no jornal Folha da Região, que acho que dentro de um mês foi movimentado aqui na nossa cidade questão de 20 milhões em reais, né? Em um mês, 20 milhões de reais com as exportações. Eu dei glória a Deus, amém? Eu dei glória a Deus, foi um destaque, né, na reportagem lá da Folha da Região. Tudo isso para honra e glória de quem? De Deus, meu irmão. Nossa cidade tem crescido, Deus tem abençoado muito. E isso é fruto de oração. Eu falava até agora há pouco em Lavínia, nós estávamos lá, não é a mensagem de hoje, mas coloca para mim rapidinho, Jeremias 29, acho que é o versículo 7. Você sabe que orar pela cidade que nós moramos é um mandamento de Deus? Graziela, pega para mim meu celular lá, por favor, vou mostrar para você. Orar pela nossa cidade é um mandamento, é uma ordem de Deus. Você veio para cá, muitos não nasceram aqui, mas se você não veio, os seus pais vieram. Se não foram os seus pais, foram os seus avós. Os seus avós, né? Deus trouxe você e sua família para cá. E olha o que a Bíblia manda fazer. Pode colocar para mim na Bíblia NVI, fica até mais fácil, a tradução é até mais fácil para a gente entender. Põe lá para mim. Olha como fala ali. Olha lá, ó. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deportar é mandar, né? Enviar, levar para lá, né? Então busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Isso é a ordem de Deus. E olha o que ele fala mais, ó. E orem ao Senhor em favor dela. Irmão, quando eu cheguei aqui, eu ouvi tanta gente falar mal dessa cidade, diante de Deus. A sua cidade não vai para frente, não. Essa cidade aqui não cresce. Cidade tal lá surgiu, nasceu depois dela e está não sei quanto maior, está isso, está aquilo, essa cidade aqui. Até eles falaram para mim, pastor, a cidade aqui tem uma praga. Jorraram uma praga nessa cidade. Diz que tinha um padre aí que... Você já ouviu essa história? Falaram para mim dessa história.
que amaldiçoou essa cidade, por isso que essa cidade vai para frente. Eu falei, pois vai em nome de Jesus, porque mais vale a bênção do que o quê? A maldição. Se foi lançada a maldição, então nós lançamos a bênção, amém? E olha o que fala ali, ó, orem ao Senhor em favor dela. Não, se Deus está mandando orar em favor da nossa cidade e nós não oramos, nós estamos até em desobediência, é verdade ou não é? Tem que orar. Ele diz ali, ó, porque aqui está o raciocínio de Deus, ó. Ele fala algo interessante, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E tem gente que não pensa isso. Ah, bobagem, vou lá orar pela cidade. Se eu fosse você, eu oraria mais pela cidade a partir de hoje. Amém? Quem entendeu isso, diga graças a Deus. Vamos ser sinceros, vamos entre nós aqui, a gente está aprendendo, né? Ninguém sabe tudo. Quem não orava pela cidade, pastor, não orava. Começa a orar. Amém? Começa a abençoar a sua cidade. Vamos combinar? A partir de hoje, você lá na sua casa e todo último domingo do mês, faz esse esforço para estar aqui. E todo último domingo nós fazemos o quê? Oramos pela cidade. Vamos fazer lá a bandeira para esse propósito, para orar pela cidade. Oramos uma vez lá na nossa sede. Eu falei, não pode parar. Tem que continuar, tem que continuar. Quando eu vi essa palavra que eu falei, tem que orar pela cidade. Diga graças a Deus. E Deus vai abençoando. Quem crê, diga glória a Deus. E o mesmo eu faço lá em Lavínia. Hoje estivemos no culto lá, eu falei, irmãos, Lavínia também vai ser uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Ô pastor, mas eu moro lá no Amandaba, a bênção também chega lá. Tinha umas irmãs aqui que falou de manhã, pastor, e as alianças? Eu falei, também recebe a bênção. Tudo faz parte de Mirandópolis, não faz? Então pronto, recebe a bênção também. Amém? Agora vamos para a palavra que é o principal. Essa mensagem de hoje está no meu coração. Isaías capítulo 6, verso 1. Vamos lá? Em nome de Jesus. Opa! Isso aí serve para acordar quem está dormindo. Você que estava cochilando aí, você acorda. Isaías capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Está ali na tela também, você pode acompanhar. E diz assim, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? Ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, ou seja, a sua glória, né? As suas vestes enchiam o quê? O templo. Olha para o pastor aqui, como eu falei, desde a Santa Ceia nós estamos falando sobre chamado, vocação. A nossa Santa Ceia deste mês é a Santa Ceia da Santa Vocação. Vou lembrar para quem estava, para quem não estava, para você aprender, que só existem duas maneiras, aliás, uma maneira para que a gente tenha duas bênçãos na nossa vida através da vocação, do chamado. Como é que funciona, pastor? A Bíblia fala assim, ó, que para você nunca tropeçar, nunca jamais tropeçar. Pastor, eu não quero tropeçar nunca, jamais. Quem quer essa bênção? Eu quero. Eu não quero tropeçar. E eu quero ter a minha entrada amplamente concedida no reino eterno de Jesus. Essa aí, misericórdia, todo mundo quer. Sim ou não? Quem quer a sua entrada amplamente concedida lá no reino eterno de Jesus? Então, o que é que eu tenho que fazer para isso? A Bíblia fala, você tem que fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Esse é o segredo. A Bíblia diz, fazendo assim, se você fizer cada vez mais firme a sua vocação, seu chamado e eleição, você nunca jamais tropeçará e vai ser amplamente concedida a você a entrada aonde? No reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E quando se fala de chamado, irmão, chamado não é só para o pastor, para o missionário, para o obreiro, não. Todos nós recebemos de Deus uma vocação. Todos nós recebemos de Deus um chamado. Foi o que aconteceu com Isaías. Mas por que às vezes eu não consigo entender qual que é o meu chamado? Primeiro, irmãos, alguma coisa às vezes tem que morrer na sua vida para que você veja o Senhor. E perdoe, alguns já são mais tempo aqui conosco, se eu estou sendo repetitivo, que eu já falei sobre isso algumas vezes, mas sempre tem gente nova, sempre tem gente precisando saber. Ele diz assim, ó, vamos ler de novo o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, o que ele diz? Eu vi o Senhor. Então olha para o pastor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Irmão, às vezes na nossa vida não é diferente. Enquanto não morrer certas coisas, nós não vamos conseguir ter a visão certa do Senhor. Nós não vamos ver o Senhor da maneira que deveríamos ver. Tem coisa na nossa vida que tem que morrer para que nós possamos ver quem? Ao Senhor, do jeito certo, da maneira certa.
Tem gente que tem que, na vida dela, tem que morrer aquele pecado de estimação. O que eu chamo de pecado de estimação? É aquele pecado que a pessoa peca, pede perdão, mas não joga ele fora. Deixa ele ali num cantinho, deixa ele guardado, para que quando ela tem de novo a vontade, ela vai lá e volta a pecar. Ela nunca se desfaz dele. Ela nunca o abandona de verdade. Não é aquela decisão radical, não chega, não quero isso mais na minha vida. Não, peca, sabe que está errado, mas deixa ali guardadinho. Não, eu vou deixar aqui, mas não vou fazer mais não. Só vou deixar aqui esse pecadinho guardado, né? É só por um valor sentimental. Mas quando pensa que não, a pessoa está voltando lá a fazer de novo. Então, tem que ser morto, tem que morrer isso de uma vez por todas na sua vida. Diga glória a Deus. Você não tem que guardar não o telefone daquela pessoa com quem você teve um caso lá atrás. Por que você guarda o telefone dela até hoje? Por que até hoje você tem essa pessoa na sua agenda? Se ela te fez tão mal, se ela te fez errar, se ela te fez trair teu marido, a tua esposa. Não, pastor, tem lá, mas a gente nem conversa. Então não tenha. Já desfaça logo. Se for possível, troca até o seu número. Que ela nem te ache mais. Amém? Amém? Amém. Deus talvez esteja falando com você. Às vezes, o que tem morrer na nossa vida é uma amizade, quem sabe? Às vezes a pessoa tem certas amizades. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Você sabia que tem amizade que te afasta de Deus? Não, pastor, amizade não afasta ninguém de Deus. Afasta e eu te mostro na Bíblia. Como tem amizades que te levam para perto de Deus. Tem, pastor? Tem pessoas que são uma bênção na nossa vida. Tem pessoas que nos levam para mais perto do Senhor. Tem pessoas que nos aproximam do Senhor. Tem pessoas que Deus põe na nossa vida. Só que tem pessoas que é o diabo que coloca. Para nos afastar de quem? De Deus. Eu falei uma coisa de manhã, a Bíblia fala assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas, irmãos, eram pessoas de bom costume, de oração, era aquela pessoa firme na presença de Deus, começou a andar com gente errada, se corrompeu. Isso é verdade. Aquela pessoa não deixa você ver o Senhor da maneira certa, não deixa você ter a visão certa das coisas de Deus. Olha como é as más conversações. Lembra de quando Deus deu a ordem para Adão e Eva? Eu já falei sobre isso aqui. Foi exatamente o que a serpente fez com a Eva. Deus falou assim para Adão e Eva, ó, de todas as árvores do jardim comereis, só não dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás. Foi isso que Deus falou. A serpente se aproximou de Eva e começou falando assim, ó, foi isso que Deus falou? Não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Opa, peraí, foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus falou? Que não poderia comer de nenhuma árvore? Deus falou, pode comer de todas as árvores, mas desta não come. Mas como é que você anda com uma pessoa que zomba da sua igreja, que zomba de Jesus, que fala mal do evangelho e você anda com ela? Ah, pastor, a pessoa chega, olha como que é a má amizade. Ah, é assim que é lá na sua igreja, não pode fazer nada? Igualzinho a serpente. Eu te pergunto, não pode fazer nada aqui? Não, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Diga glória a Deus. Mas essa amizade errada, ela é assim. Agora você está na igreja, essa igreja aí não pode fazer nada. Aí a serpente continua falando assim para Eva, mas não, sabe o que é? Deus sabe que no dia que você comer, você vai ter conhecimento como Ele, você vai ser como Deus. Olha que coisa, como que é a serpente? Em outras palavras, ela diz, Deus está querendo te enganar. É aquela amizade que fala assim, não tem nada a ver não. Esse negócio que ensina aí na sua igreja que não pode beber, claro que pode sim, Deus sabe que um pouquinho assim não tem problema não. Até Jesus bebia. Eu estou pegando no pé em relação a esse negócio, porque eu prometi, mas me perdoa a minha falha, que às vezes é tanta coisa, eu não lembro. Eu prometi de trazer um vídeo aqui, eu vi de um médico, falando só de medicina. Esquece Bíblia, esquece palavras, se você não quer nem usar, não precisa. Eu quero que você ouça só o médico falando dentro só apenas da medicina. E ele diz com todas as letras, ele diz assim, esse médico, nenhuma gota de vinho
faz bem para o corpo do ser humano. Toda e qualquer quantidade de álcool é tóxica para o corpo do ser humano. E o médico, hein? Ele ainda fala assim, essa história de que todo dia tem que tomar um cálicezinho de vinho porque faz bem para o coração, quem inventou isso foram os vendedores de vinho, viu? Médico, tá? Não é pastor, não é nada não. Quem quer vender vinho foi quem inventou. Não, é porque tem os antioxidantes e tal. Ele falou assim, você quer ter os antioxidantes e tudo que tem lá no vinho? Come a uva, que você vai ter tudo que tem da maneira natural, do jeito que Deus criou. Diga a glória a Deus. Então cuidado. Às vezes tem certas amizades que faz com que a gente, impede a gente de ver o Senhor do jeito que poderia ver. Cuidado, meu irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, foi que Isaías viu quem? O Senhor. Só depois que aquilo acabou. Só depois que você fazer morrer certas coisas na sua vida, alguns costumes, algumas amizades, quem sabe talvez até uma mágoa, um ressentimento, você vive dizendo, não tem nada contra ele, não tenho nada contra ela, só não posso escutar o nome, só não posso nem ver. Não, meu irmão, pare de se enganar, você tem algo aí no seu coração, que é uma mágoa, um ressentimento que está impedindo você de ver quem? O Senhor. Isso tem que morrer. Quando isso morrer, você vai ver o Senhor. Você vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Cuidado, porque lá fora você vai encontrar, como a Eva encontrou a serpente, muitas coisas que vão tentar distorcer a imagem do Senhor. Amém, Jesus? Eu falava de manhã, na minha época, quando eu fiz faculdade, eu já era de Jesus, já era até obreiro, já conhecia a palavra. Eu pregava, eu falava da palavra de Deus lá, na minha faculdade, para os meus colegas de sala. Você sabe, quem fez ou quem faz faculdade, sabe que aquilo ali é uma anarquia. Realmente, uma pessoa que, eu falo para os jovens, você quer fazer faculdade? Olha, veja se você está bem com Deus. E quando você estiver na faculdade, se você orava 1 hora, ora 2. Quando você estiver na faculdade, se você lia a Bíblia 1 vez, você lê 2. Você jejuava 1 vez na semana, você jejuma 3. Porque ali a coisa é pesada. É igual Daniel entrando na Babilônia. Tem que determinar no coração não se contaminar, porque senão se contamina. Eu vi jovens, de verdade, eu vi jovens, moças, chegando lá na faculdade com a saia lá no pé, aquele cabelão mais lindo. Você via que era da igreja. Quando terminou a faculdade, a saia estava aqui já. A saia já estava aqui, já estava bebendo todas. É triste, eu não me alegro falar isso para você, não é verdade que eu vi. E o pessoal falava assim, eu não entendo que maldade que tem em você ter relação íntima com a pessoa antes do casamento. Não tem nada a ver. Olha o que falavam para mim. Como é que você vai casar com uma pessoa sem experimentar antes? Falavam desse jeito. Eu pregava, eu falava, então tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Era a minha escolha, era a minha decisão, todo mundo sabia. Eu falava assim, se você tiver um filho hoje, com essa pessoa que você não tem compromisso nenhum, você não tem responsabilidade nenhuma. Deus me livre, vira essa boca para lá. Não pode acontecer uma coisa dessa não. Eu falava, não pode? Mas quem procura? Quem está procurando, quer achar. Quer ou não quer? Sim. Quem está na chuva é para quê? Para molhar. Aí eu falava assim, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai querer ter responsabilidade nenhuma com essa criança, e essa criança provavelmente vai crescer sem um pai, e a mãe vai ter que se virar para cuidar, já que também não era inocente, sabe o que estava fazendo. Isso quando não sobra para quem? Os pais, né? Os avós, exatamente, para cuidar, e cresce lá, sem pai, mãe descabeçada, e uma família completamente o quê? Desestruturada. Você acha que era isso que Deus queria? Irmãos, eles ficavam mudos. Mas não é assim, não, mas não vai acontecer. Eu disse, como você sabe que não? Eu falava, eu posso ter certeza que eu não vou ter esse problema. Porque quando Deus me der um filho, vai ser dentro da segurança de um casamento, de uma família, como é a vontade de Deus. É a família, diga glória a Deus. Essa coisa irresponsável que é. Aí o camarada sai aqui com uma aqui, 2, 3, lá daqui a pouco está com 5, 6, 7, 8 filhos espalhados pelo mundo. Coisa séria. Aí ficavam mudos.
Cuidado, mas eu vi essas serpentes fazer a cabeça de muitos. Não tem nada a ver, não. Irmão, tem coisa na nossa vida que tem que morrer para que a gente veja o Senhor. Diga glória a Deus. Tem que morrer. Veja aí, eu só prego, quem fala no seu coração é Deus. O que é que tem que morrer para que você veja o Senhor? É um vício, é um hábito que você sabe que não agrada a Deus. Tem que morrer. E no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. 2, vamos continuar, diz assim, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 faziam o quê? Voavam. 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é quem? O Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui os teólogos falam que eles falavam 3 vezes, Santo, 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 porque era para cada pessoa da Trindade, ali já era 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aí ele fala no versículo 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu do quê? De fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou o quê? Perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos exércitos. Olha aqui então, o que aconteceu agora com Isaías? Isaías viu o Senhor. Uzias morreu, o que o impedia de ver, morreu, e agora ele pôde ter um encontro com Deus. Quando a pessoa se aproxima de Deus, a pessoa se aproxima da luz. E o que a luz mostra? A luz mostra, meu irmão, os defeitos. A luz mostra a sujeira. A luz, ela tem 2 qualidades. Primeiro, que ela vai mostrar para você aonde você está, onde você deve ir, aonde você deve andar. Você consegue enxergar o caminho. Amém, Jesus? Você não fica se batendo. Você consegue saber por onde você deve ir. Só que por outro lado, assim como a luz mostra o caminho, ela também ilumina você. E ela vai mostrar também os seus defeitos, os seus erros e as suas falhas. Mas é isso que tem que acontecer. Por quê, pastor? Porque nós só vamos, meu irmão, ouvir Deus quando essas falhas, esses erros forem tirados da nossa vida. Eu dei um exemplo assim, imagina que tu tivesse escuro aqui, tivesse só essa lâmpada aqui acesa. A lâmpada está ali, ela não sai do lugar. Eu sempre falo, Deus não se afasta de nós. Quem se afasta dele somos nós. Amém? E aí a gente começa a se afastar de Deus. O que acontece? Eu vou ficar nas trevas. As trevas, como eu falei, é igual a luz. Tem 2 coisas que acontecem nas trevas. Na luz eu enxergo o caminho, eu também me enxergo. Só que nas trevas é o seguinte. Primeiro, eu já não enxergo mais o caminho. Eu não sei aonde eu estou andando. E quando eu não enxergo o caminho, eu sofro. Eu vou tropeçar, vou ou não vou? Vou apanhar, vou ou não vou? Vou levar pancada, vou se bater. Já aconteceu com você? De às vezes você acordar à noite assim meio perdido, você não saber nem onde é que você está, e você não conseguir achar o interruptor lá da lâmpada, aí você chuta a cama com o dedinho assim, já aconteceu? Aí você chuta lá a cama com o dedinho, aí você bate a cara na parede, até você achar lá o interruptor. Você sofreu bastante, sofreu ou não sofreu? É o que está acontecendo com quem está sem luz, irmãos. Olha para o pastor, quem está nas trevas vai sofrer, vai levar pancada, não vai saber nem de onde está vindo, vai tentar ir por aqui, vai dar com a cara na parede, vai tentar ir por ali, vai bater a cabeça. É assim, só que tem outro problema. Nas trevas a pessoa está sofrendo porque não enxerga para onde está indo. Só que nas trevas também ninguém se enxerga. Por mais que a pessoa esteja sofrendo, ela ainda vai achar que com ela está tudo bem, está tudo certo. Eu falei assim no outro culto, na escuridão, no escuro, ninguém tem defeito. No escuro todo mundo é perfeito, todo mundo é bonito. Quer ver? A senhora que é dona de casa, a senhora vai saber o que eu estou falando. Quando a casa está escura, está tudo fechado, você olha assim, parece que está limpinho. Vai lá na janela, abre uma frestinha da janela, deixa entrar um pouquinho de luz. A hora que a luz bater ali, em cima daquele rack, daquela cômoda, o que a senhora vai ver? A sujeira está lá. Tá ou não está? A gente vê. Então esse é o problema de quem está nas trevas.
está apanhando, está levando pancada, está se batendo, só que acha que está tudo certo. Está tudo bem, porque também não enxerga o caminho, só que também não se enxerga. Por isso que tem gente que prefere as trevas. Porque na luz vai mostrar a realidade das coisas. Meu irmão, prefira a luz. Prefira ir para Jesus. Prefira saber o que é a verdade, o que é que está acontecendo com você. Então Isaías se aproximou de Deus. Quando ele se aproximou de Deus, ele teve consciência que ele era um homem o quê? Olha lá, ó. Ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem o quê? De lábios impuros. Irmão, quando a gente se aproxima de Deus de verdade, a gente começa a enxergar que a falha em nós. Você sabe qual é o problema de muita gente? Quando a pessoa se afasta da luz, ela corre o risco, até coloquei aqui, de ser iludida por um mal. Que mal que é esse, pastor? O orgulho. Você sabe de quem que é o orgulho? O orgulho, ele pertence a uma pessoa que não se enxerga. A verdade é essa. O orgulho é de uma pessoa que não se vê, que não se enxerga. Porque se ela se enxergasse, ela não se veria mais, ela não se acharia mais, ela não pensaria mais do que na realidade, na verdade, é. Eu até marquei como o Espírito Santo falava comigo aqui, o orgulho é aquilo que o ser humano tem quando está longe de Deus. Repete isso comigo, para você nunca mais esquecer. Fala assim, o orgulho é aquilo que todo ser humano tem quando está longe de Deus. Porque quando o ser humano está longe de Deus, ele não se enxerga, está nas trevas. Aí ele pensa, ou ele não tem a consciência do quanto ele está errado, quanto ele precisa de Deus. Então isso é para todos nós. Quer ver uma coisa? Segura aí Isaías que nós vamos voltar. Vamos rapidinho lá para Romanos. Marca aí Isaías 6 que nós vamos voltar. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. É diferente de quem está perto de Deus. Quem está perto de Deus, ele se enxerga. Ele, através da luz de Deus, ele consegue se ver. Meu irmão, quando a gente se enxerga, a gente vê o quanto a gente é errado. A gente tem aquela outra coisa, o oposto do orgulho, a gente tem a humildade. O que é a humildade? A humildade é o que o ser humano ganha quando se aproxima de quem? De Deus. O orgulho é o que o ser humano tem quando se afasta de Deus, quando está longe. A humildade é aquilo que o ser humano ganha quando está perto de Deus. Ele consegue se ver, ele consegue se enxergar. Olha o que fala Romanos capítulo 3, verso 23, tá? Romanos 3, 23. Quem achou, diga amém. Ele fala aí, ó. Porque alguns pecaram. Hã? Amém? Amém nada. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? Deus. Irmão, não salva ninguém. Todo mundo pecou. Aí você vai pregar lá fora, você vai evangelizar, você fala assim, fulano, olha, você conhece a palavra de Deus? Você já ouviu falar de Jesus? Você frequenta alguma igreja? Olha, você já entregou? Não, eu não preciso disso não, graças a Deus, eu não faço nada de mal para ninguém, eu sou uma pessoa muito boa. Mas isso não interessa. Por quê? Vou explicar uma coisa para você. O ser humano, ele não vai para o inferno depois que ele atingir uma consciência, uma maturidade, se tornar adulto e começar a pecar. Não. O ser humano, ele já nasce no pecado. Por quê, pastor? Por causa de Adão. A Bíblia diz que quando Adão pecou, o pecado passou para quem? Para todos nós. Todos nós pecamos. Pastor, mas não foi eu que pequei, mas você é culpado do pecado de Adão junto com ele. Pastor, quando eu chegar lá no céu, eu quero pegar esse Adão. Eu não fiz nada. E por causa dele eu já estou nascendo com pecado. Sim. Só que tem uma notícia boa. Por quê? Já que por causa de Adão, que Adão pecou, o pecado passou para todo mundo, então Jesus fez o seguinte, Jesus veio
e morreu também no nosso lugar. Por causa da morte de Jesus, eu também não morri, não precisei morrer. Mas porque Jesus morreu, a salvação agora também pode alcançar a todos. Diga a glória a Deus. Então é justo. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro Adão foi aquele que pecou e por causa do pecado dele, todos nós estamos em pecado. Aí Jesus veio e por causa da morte de Cristo, todos nós temos o direito da salvação. Diga graças a Deus. Então entenda, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Tem uma outra tradução, não sei se é a Bíblia NVT, põe para mim, que fala assim que ninguém está no padrão de Deus. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão de quem? A glória de Deus. Ninguém, meu irmão, tem capacidade de alcançar o padrão que Deus exige. Ninguém aqui, ó, estou me incluindo aqui, ninguém. Então o que nós precisamos? Faz o seguinte, coloca para mim o próximo versículo, deixa nessa tradução. Eu vou pedir para você acompanhar comigo aqui na tela, para a gente andar mais rápido. Eu ia ler na sua Bíblia e depois a gente lê aqui, mas eu vou ler direto aqui. Quem está enxergando aqui, diga amém. Vou ler nessa Bíblia, que é a Bíblia NVT, é mais fácil você entender. Ele fala assim, ó, mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então Jesus nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Continua. Versículo seguinte, ele fala, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo quê? Pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor de quem, igreja? Então presta atenção, hein? Tudo isso aqui é em favor de quem? Dos que creem. Se eu não creio, eu não vou receber tudo isso. Perdão dos pecados, a justiça que Jesus fez. E ele continua falando, ó, no passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Deus podia ter já castigado, mas ele se conteve e não castigou. Por quê? Porque ele tinha um plano, quer ver? Coloca lá. Pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Que tempo presente? Esse que nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo da justiça de Deus. Ele fala assim, ó, com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e diz assim, ó, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Diga glória a Deus. Meu irmão, então, pior dos pecadores, Deus declara justo se ele crê em quem? Em Jesus. Então isso é para todos nós. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos impuros, que há em nós essa falta. E como é que eu me torno justo? Crendo em Jesus. E quem é que crê em Jesus? Aquele que crê em Jesus faz como ele fazia, anda como ele andou, obedece a sua palavra. Não pense você que contigo está tudo bem, você não é diferente de Isaías. Eu também não. Se você se aproximar mais de Deus, você vai ver que em você há muitos erros. Mas, meu irmão, por pior pecador que você seja, se você crê em Jesus, se você entregar sua vida a Ele hoje, começar a andar como Ele andou, o diabo não pode mais te acusar de nenhum pecado. Olha como isso é tremendo. O diabo, meu irmão, pode ver nós, que somos tremendos pecadores, e a partir do momento que nós cremos em Jesus, começamos a andar como Ele andou, o diabo vai ver, vai nos olhar, só que não vai poder mais nos acusar de nada. Porque olha lá, a Bíblia diz que Deus declarou justo o pecador que crê em quem? Em Jesus. Diga a glória a Deus. O diabo vai falar, mas você é pecador. Mas nós podemos dizer, mas eu creio em Jesus, ando como Ele andou, entreguei a minha vida a Ele, acabou. O diabo não pode mais te acusar de nada. Diga a glória a Deus. Quer ver mais? Vai lá rapidinho no versículo 9, nós estamos no capítulo 3 ainda de Romanos, lá no versículo 9. Pode colocar na Bíblia corrigida, pode ler aí na sua Bíblia mesmo, que ela diz assim, ó, pois que somos nós mais excelentes, o que ele diz? De maneira nenhuma. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Porque olha o que ele vai falar aqui, ó. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do quê? Do pecado.
Irmão, não tem. É judeu, é grego, é o mais rico, é o mais pobre, é o de melhor condição, é o de menor condição. É o cidadão que hoje, para comer, teve que revirar o lixo lá para achar comida, está debaixo do pecado. Só que o outro também, que comeu em talher de ouro hoje, talvez lá no céu, voando num jatinho, ele também está debaixo do quê? Do pecado. Todos, não tem diferença. Todos eles precisam de Jesus. Diga glória a Deus. Infelizmente aqui o ser humano não reconhece isso. E aí eu te falo algo que é muito profundo. Presta atenção no pastor. Qual é o pecado que não tem perdão? Pastor, é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Também. Mas tem outro que é ainda menor, só que também não tem perdão. Tem outro que às vezes você acha que é tão pequeno, mas esse também não tem perdão. Ixi, pastor, isso eu quero saber. Pois hoje eu vou te falar. O pecado que não tem perdão é aquele pecado que a pessoa acha que não tem ele. E aí ela acha que não precisa de perdão, então ela não pede perdão. E aí Jesus não vai o quê? Perdoar. O pecado que não tem perdão é aquele que a pessoa não se arrepende dele. Eu pergunto para você, como é que eu vou tirar de você uma coisa que eu digo que é ruim, mas você acha que não é ruim? Como é que eu vou ajudar você a se livrar de uma coisa que para você está tudo bem? Concorda comigo, sim ou não? Quem concorda, diga amém. Não tem jeito, meu. Às vezes, você fala assim, pastor, o pecado que não teria perdão seria alguém que matou, depois foi lá, esquartejou, depois picou em pedacinho, depois colocou numa mala, depois jogou dentro do rio. Não. Às vezes a mágoa que você tem de alguém é um pecado sem perdão porque você acha que não tem problema, está tudo bem. Aliás, nem tenho mágoa, pastor. Mas você não suporta nem ouvir o nome da pessoa. Não suporta nem ver a pessoa. Você já entra em crise de histeria, nervosismo. Se arrependa, fala, Deus, tira isso do meu coração, me ajuda a perdoar. Ele vai te ajudar, diga glória a Deus. Esse é o maior problema. Porque enquanto Isaías não viu a sua condição, ele não se arrependeu. E tem muita gente que até agora não está se enxergando. Fala para o irmão do seu lado, ele não vai ficar bravo com você não. Fala para ele, se enxerga, irmão. Ele vai ficar bravo, não. Tem gente que até hoje não está se enxergando. Precisa se enxergar mediante a luz de Cristo. Precisa vir para a luz para se ver, para falar, ai de mim. Eu não sou tudo que eu achei que eu era, não. Eu preciso da misericórdia de Deus. Deus me perdoa. Senhor, me ajuda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque, irmão, não tem diferença, nem judeu, nem grego, todos estão debaixo do quê? Do pecado. Olha no versículo 10 agora, põe para mim o 10. Ele fala assim, ó, como está escrito, olha lá, lê você. Não há um justo, nenhum. Não, nenhum sequer. Diga glória a Deus. Não tem, irmão. Não tem, ninguém escapa não, meu irmão. Estamos todos no mesmo barco. Se nós não reconhecermos isso e pedirmos a misericórdia de Deus, irmão, nós estamos perdidos. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá para Isaías então. Quando você reconhece alguma coisa acontece. O que é, pastor? É o perdão, é a misericórdia, é o pecado retirado, é o pecado purificado. E não tem nada, não tem uma bênção maior do que essa. O que, pastor? O perdão dos pecados. Não existe bênção maior do que um pecador ser perdoado dos seus pecados. Diga glória a Deus. Olha o que diz aí. Então, disse eu, versículo 5, né? Isaías 6,5. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Mas um dos serafins, anjo de fogo. Se você for ver a palavra serafim, significa detentor de fogo, que purifica pelo fogo. Voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara da onde? Irmão, hoje eu creio que ainda sai brasa viva do altar. Diga glória a Deus. Cada palavra que daqui sai tem esse poder que essa aqui também tinha. Qual o poder? Ele tirar a brasa viva do altar com uma tenaz. E no versículo 7 diz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi o quê? Foi tirada. Diga glória a Deus. E purificado o teu pecado.
Irmão, essa é a maior bênção que alguém pode alcançar. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa culpa nenhuma, em quem Deus não cobra nenhum pecado. Feliz, bem-aventurado significa feliz. Significa isso, pastor. Feliz é aquela pessoa, meu irmão, que ela não carrega nenhum peso de culpa. Ela não carrega mais nenhum peso de culpa no seu coração. Eu vi um testemunho de um pastor, falei esses dias, um pastor nosso, da nossa igreja, e ele falou assim que ninguém tinha falado do evangelho para ele ainda. Ele era muito bem de vida, já estava até famoso, e ele estava nessa vida louca aí. E ele falou assim que depois de um monte de bebida, de droga, a noitada toda lá, ele chegava um momento que ele parava e ficava assim, ó, olhando para o nada assim. Parava e ficava, alguns doidos, já embriagados, já cheio de droga, parava. Aí chegava um colega ou uma colega, vamos lá, tá, aí pronto, ele esquecia já. Só que o que acontecia naquele momento que ele parava e ficava, isso ele falando que ninguém tinha falado do evangelho para ele ainda. Conhecia o evangelho, conhecia a palavra. Mas naquela hora que ele parava e ficava olhando para o vazio, vinha aquele vazio, ficava olhando para o nada, dentro do coração dele ele pensava: o que eu estou fazendo da minha vida? Isso que eu estou fazendo não está certo. Dentro dele ele sabia, lá no fundo dele ele sabia. Aí ele falou assim, que aí chegava no domingo, sábado tinha sido aquela coisa, aquela loucura toda. Chegava no domingo e estava com aquela cabeça desse tamanho assim, de consequência, né, de tanta bebida e tanta coisa. Ele acordava tarde e ele sentava e ficava lá, olhando para o nada, pensando em nada. Aí o pai chegava e falava assim: o que você está pensando aí, moleque? Aí ele falava assim: o que eu estou fazendo não está certo. O que eu estou fazendo da minha vida? Não, isso não está certo, o que eu estou fazendo está errado. Batia um arrependimento. Por quê? Irmão, ele nunca tinha ouvido falar do evangelho, mas todo ser humano dentro de si carrega essa culpa. Todo ser humano em pecado dentro de si carrega esse peso. E às vezes você que está aqui hoje, você ainda hoje deita a sua cabeça no seu travesseiro. Você ainda tem um peso. Às vezes você ainda deita a sua cabeça no travesseiro e você pensa: se eu não acordar amanhã, meu Deus. Se eu não acordar amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei onde eu estarei. Não sei o que vai ser, porque ainda tem na minha vida questão mal resolvida. Ainda tem peso de culpa. Por que ainda tem peso de culpa? Porque você ainda não reconheceu o pecado e não deixou Deus te purificar. Porque eu vou dizer para você, não tem bênção maior do que você ser limpo de toda a culpa. Não tem bênção maior do que você ser purificado de todo o pecado. Você deitar sua cabeça no travesseiro, falar assim: Jesus, se hoje for o meu último dia, o Senhor pode me levar em paz. O Senhor pode me levar tranquilo. Porque toda a culpa de mim foi tirada. Diga glória a Deus. Irmão, Deus quer te dar isso. Deus quer que você ande sem culpa, sem esse peso. Ele tem essa brasa viva hoje para tocar na sua boca, tirar a impureza da boca, ou tocar na mente e tirar a impureza da sua mente, ou tocar no seu coração, ou nas suas mãos, que colocam a mão em coisa que não deveria se colocar, ou nos seus pés que andam por lugares que não deveriam andar, ou tocar nos seus olhos que vê aquilo que não deveria ver. É só você reconhecer, chegar diante dele hoje, falar: Senhor, eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, ou sou uma mulher de lábios impuros, ou eu sou um homem de olhos impuros, de ouvidos impuros, mente impura, ou eu sou alguém de mãos impuras. Meu irmão, e ele tem perdão, ele vai te purificar. Esse anjo ainda hoje, ele tira essa brasa viva do altar, e ele ainda hoje toca para purificar o pecado. Diga glória a Deus. E algo maravilhoso vai começar a acontecer com você. Porque o peso vai cair. Esse peso não vai mais existir. Essa culpa vai acabar. Não haverá mais acusação contra você. E você vai começar a ouvir o chamado de Deus. É nesse ponto que Deus quer que você chegue. Repito, todos aqui são chamados. Mas a Bíblia diz
que nem todos serão escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê, pastor? Justamente porque não chegaram nesse ponto. Que esse ponto? Esse aqui, ó. Olha o que diz o versículo 8 agora. Diz assim, ó. E depois disso. Depois disso o quê? De tudo que você ouviu. Depois que morreu Uzias na vida de Isaías, ele viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele reconheceu os seus pecados. Quando ele reconheceu os seus pecados foram perdoados. Depois disso, o pecado foi perdoado, foi tirado. Ele começa a ouvir a voz de quem? Do Senhor. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. Hoje eu batizava uma jovem. Eu fiquei muito feliz pela decisão dela. Eu falava para ela, dizia, olha, a partir do momento que você descer ali, vai ser como essa brasa aqui do altar. Teu pecado vai ser tirado, a sua iniquidade vai ser tirada, o seu pecado vai ser perdoado. Sabe o que vai acontecer com você? Eu falei para ela. A partir de hoje você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Ah, como que é, pastor? Ô Maria! Não, não é assim. Ai, pastor, Deus me livre, eu saio correndo. Não, não é. Aqui no seu coração, você vai começar a sentir um chamado de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías. Ela até se emocionou na hora. Eu creio, eu falei, Deus vai começar a te chamar para coisas maiores. Diga glória a Deus. Irmão, se purifica para você ver. Olha, se reconheça o seu pecado, deixa Deus te purificar, deixa Deus te queimar com essa brasa do altar, tirar o que não presta. Você vai começar a sentir um chamado de Deus para coisa maior. Ele começou a ouvir a voz do Senhor. O que ele ouvia? Diz assim, ó. E depois disso ouvia a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir? De ir por nós. Ô pastor, então Deus só começou a chamar o Isaías depois de tudo isso? Não. Eu acredito com toda certeza que Deus sempre chamou Isaías. Antes Deus já chamava a Isaías. Mas ele só conseguiu ouvir a partir desse momento, ou depois disso, ele entregar a sua vida a Jesus, reconhecer o seu pecado e ser purificado. Deus está chamando você, não é de agora. Deus chama a mim, não é de agora, meu irmão. É o que eu falei, às vezes quando você estava lá na bagunça, como eu falei do pastor aqui, você já sentia dentro de você um peso, uma culpa. Deus sempre chamou. Mas às vezes nós é que ainda não conseguimos ouvir. Nós é que não demos ouvido esse chamado do Senhor. Porque agora ele ouve o chamado do Senhor e qual é a resposta dele? Então disse eu, o que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, eu digo para você de novo, esse chamado não é só para pastor, para missionário, para obreiro, não. Deus precisa de alguém para enviar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus precisa de alguém para enviar lá na sua casa, lá no seu trabalho. Deus precisa de alguém para ir por ele em oração por alguém, para ir por ele em oração por quem está perdido. Deus precisa de você. Não pense que Deus está contente só em ver você aqui na igreja. Já é um bom começo para Deus, mas Deus quer mais de você. Diga graças a Deus. Deus quer te enviar. E não diga não para Deus não, viu? Falava para os obreiros uma coisa que Deus falou no meu coração, que ninguém pode falar não para Deus. Ninguém pode dizer não para Deus. Você pode falar não para mim, eu posso falar não para você, às vezes é até bom a gente aprender a falar não, tem certos momentos que é bom falar não, e vai ficar tudo bem. Ô irmão, faça isso, aquilo, pastor, não, eu não vou fazer. Amém, vai ficar tudo bem, não vai? Ou você pode pedir algo para mim, irmão, eu não posso, e entre nós vai ficar tudo bem. Agora, se Deus te pede algo, e você diz não para ele, não fica tudo bem. Se Deus te pediu algo e você disse não, a partir daquele momento se tornou desobediência. Todo não que se dá para Deus se transforma no quê? No quê? Desobediência. E qual que é o problema disso, pastor? Que a desobediência ela traz consequência. Então não diga não para Deus. Se Deus está te chamando, não, pastor, não é que eu não estou falando, não é que eu estou falando não. Eu só estou falando que não agora, porque eu ainda não estou preparado. Ô meu irmão, você está dizendo então o quê? Que amanhã você vai dizer sim? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te garantiu o dia de amanhã? Quem disse
você pode falar de alguma coisa a respeito do dia de amanhã? Não, amanhã, para começar, não pertence a você. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, que o amanhã pertence a quem? A Deus. Aí como é que você quer oferecer para Deus? Como é que você quer prometer para Deus uma coisa que nem sua é? Então não fala para Deus amanhã, porque amanhã não é seu, você não pode oferecer o amanhã para Deus. O amanhã já é dele. Sabe a única coisa que você pode oferecer para Deus? É o agora. Porque a única coisa que você tem é o seu agora. Foi isso que Deus te deu, o seu hoje. Por isso que é chamado de presente. O seu presente você pode oferecer. O amanhã não. Amanhã Deus não quer saber. Deus quer saber do agora. Porque isso é seu. Isso você pode dar para Ele. Então se não for agora, irmão, então não queira falar para Deus que amanhã você vai, amanhã você faz, que Deus não vai aceitar. Quando Deus fala é agora. Quando Deus pede é para quando? É hoje, é agora. Aprenda isso. E amanhã Deus não quer, porque o amanhã não é nosso. Não estou falando não, mas quando eu ficar mais velho, daqui um tempo, aí eu faço. Não vai oferecer para Deus, não queira oferecer para Deus uma coisa que não é sua. Se você quiser oferecer, então oferece agora. A única coisa que você tem é o seu agora. Daqui 5 minutos você nem sabe o que vai acontecer. Daqui 5 minutos nós não sabemos mais de nada. Você tem que oferecer algo para Deus, seja o seu agora, seja o seu momento. Faz tempo que Deus está te chamando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu irmão, não diga não para Deus, porque para Deus você não pode dizer não. Ah, pastor, o que vai acontecer? Deus vai me matar? Eu vou sofrer um acidente porque eu falei não para Deus? Não, Deus não é mau. Mas você pode ter certeza que a desobediência vai gerar na sua vida consequências. Porque eu estava falando com os obreiros, eu aprendi com o missionário Soares o seguinte, que a obediência gera bênção. Amém? Às vezes você está pedindo tanto uma bênção para Deus, e deixa eu te falar isso, muitas vezes Deus não vai te dar a bênção. Muitas vezes Deus vai te pedir algo, te dar uma ordem, ou te convocar para algo. E em obediência àquela ordem, àquela convocação, aquele pedido de Deus, ali estará a sua bênção. Entendeu? Ah, pastor, eu estou orando, Deus me dá a bênção. Não, você não entendeu. Ele ia te dar naquele dia que ele pediu para você fazer uma coisa, e você não fez. Ali estava o quê? Aquela bênção que você estava pedindo. Porque a bênção está no quê? Na obediência. Não fala não para Deus, você só perde, irmão. Pode ver isso várias vezes na Bíblia, você vai ver isso. Eu falei com os discípulos sobre os leprosos. Eram 10 leprosos que chegaram para Jesus e disseram, Senhor, a gente quer ficar curado. Aí Jesus estendeu a mão e tocou neles e curou, não. Jesus só virou para eles e falou assim, vão e se apresentem ao sacerdote. Não orou, não fez nada, deu para eles uma missão. Pediu para eles obedecer, foi ou não foi? Ainda bem que eles não questionaram. Eles foram e obedeceram. Até falei de manhã, eu vou conferir, porque eu falei da oferta, né? Que o Moisés determinou, mas foi o outro leproso, isso aí eu estou confundindo. Mas Deus deu uma ordem, aí eles obedeceram, pegaram e foram. No meio do caminho, enquanto eles obedeciam o que Deus tinha mandado, eles ficaram o quê? Curados. Já pensou se tivesse um rebelde ali? Eu vou nada, eu vim aqui para Jesus orar para mim, me curar, ele manda eu fazer ainda um negócio? Manda eu ir lá para a igreja? Manda eu ir lá falar com o pastor? Não vou não. Ele não teria sido o quê? Curado. Quando Deus queria abençoar Abraão, sabe o que Deus fez? Deus falou assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único, e vai para o monte onde eu te mostrarei. Deus falou assim, você vai cumprir a missão, você vai me dar o seu filho. E Deus iria fazer o que com Abraão? Abençoá-lo. E Abraão obedeceu. Abraão foi, irmão, Abraão não negou não. Quando ele chegou a ponto de matar o filho, você já sabe da história, Deus falou, não preciso, só queria ver se você ia obedecer. Agora eu vou te abençoar. E Deus o abençoou, diga glória a Deus. Tem gente que não entende isso, não fala não para Deus não. Aquela bênção que você mais está pedindo para Deus, Deus te chamou numa madrugada, te chama para você orar, você fala, estou cansado. Pois ali estava a bênção que você estava pedindo. Era aquele dia que Deus queimou no seu coração, hoje é dia de estar na igreja, me chamaram lá para um churrasco, eu tinha um compromisso, aí você não veio, naquele dia Deus tinha lhe convocado, e ali estaria a sua bênção, você perdeu. Quem está entendendo, diga amém.
A bênção está na obediência. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faz. Porque às vezes aquilo que você mais está pedindo para Deus, Ele vai pedir para você falar de Jesus para alguém. Vai lá, fala, porque ali estava a sua bênção. Às vezes Ele vai pedir para você orar por alguém. Ah, não, Deus, por esse aí não. Fosse por outro eu orava. Esse aí me prejudicou, me fez um monte de coisa. O Senhor ainda quer que eu ore por ele, mas ali que estava o quê? A sua bênção. Quem está entendendo, diga amém. Não diga não para Deus. Eu vou terminar rapidinho lá em Atos, capítulo 9. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Isaías falou? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E ali Isaías foi abençoado. Vamos ver rapidinho Atos 9, que eu já vou encerrar, em nome de Jesus. Atos capítulo 9. O versículo é 1. Outro que recebeu um chamado de Deus foi Saulo. Olha o que fala aí. Atos 9, 1. Eu vou pedir para Deus essa brasa viva do altar aqui, para curar você, para tocar em você, tirar a sua iniquidade, o pecado, mas tirar também a dor, tirar também a doença, tirar também a angústia, tirar também o desespero, a depressão, a ansiedade. Você crê nisso, sim ou não? Eu creio que Deus vai operar. Mas escute isso, olha o que diz Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Versículo 2, e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos aonde? A Jerusalém. Saulo pediu para o sumo sacerdote cartas para prender aqueles que ele falava daquelas seitas, eram os cristãos, eram seguidores de Jesus. E olha o que aconteceu, ele estava indo mesmo com, como se diz aí fora, com sangue no olho, sedento de morte mesmo. E olha o que aconteceu no meio do caminho. 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do quê? De luz, da onde? E o que eu falei para você? Quando a gente então encontra a luz, chega na luz, a gente se enxerga. Aqui Paulo vai começar a se enxergar. Olha o que vai acontecer. 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava falando? Olha o 5. Ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou quem? Jesus, a quem tu persegues. Irmão, presta atenção, até aquele momento, Saulo acreditava que o que ele estava fazendo era certo. Você sabia disso? Que inclusive Saulo era um religioso, que estava obedecendo ordem de um sumo sacerdote. Ele até acreditava que estava fazendo até a obra de Deus. Mas quando a luz apareceu para ele, ele percebeu que aquilo que ele achava que era certo, na verdade era contra o próprio Jesus. Irmão, eu preciso, você precisa. Às vezes a gente acha que a gente está tão certo, mas quando você chega perto da luz, aquilo que você acha que está fazendo certo, você vai ver que é contra quem? É contra Jesus. E olha o que Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu pergunto, Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava indo atrás de quem? De pessoas. Tanto homens quanto mulheres, pessoas que eram cristãos, que serviam a Deus. Jesus diz, não, você está perseguindo a mim. Eu estava falando de manhã, às vezes você acha que você tem um problema com a pessoa, não, às vezes você está tendo um problema sério com Jesus. Não, meu problema não tem nada com Jesus, pastor, eu só não gosto daquela pessoa. Só que não gostando ou tendo um problema com uma pessoa, você pode estar tendo problema com Jesus, você pode estar contra Jesus. Você já conversou com um desviado e a pessoa fala assim, você pergunta, por que você saiu da igreja? Por que você não foi mais na igreja? Ah, porque as pessoas me fizeram isso. As pessoas me fizeram aquilo. Porque as pessoas me decepcionaram. Aí eu pergunto sempre assim, mas Jesus fez o que para você? O que Jesus te fez? Não, Jesus não me fez nada, mas o meu problema não é com Jesus, o meu problema é com as pessoas. Pois é, você está tendo um problema com as pessoas e está contra quem? Jesus. Você ser iluminado. Precisa. Porque na igreja tem muita gente falsa, porque na igreja tem muita gente isso, tem muita gente mentirosa, tem muita panelinha e tal. Aí você saiu da igreja e foi para o mundo, lá no mundo não tem nada disso.
A igreja tem isso, tem aquilo, tem outro. Tá, mas eu vou falar, a igreja tem Jesus. E se você está ali, talvez tendo problema com as pessoas, esquece as pessoas. Porque o problema de Paulo, ele achou que era com as pessoas. Só que ele estava sendo contra quem? O próprio Jesus. Irmão, ilumina a sua mente. Deixa essa luz de Deus mostrar que às vezes o que você está achando que está certo, está o quê? Errado. Não, pastor, não tenho o meu problema só com ele ou só com ela. Eu não tenho problema com Jesus, tenho problema com a pessoa, tenho mágoa dele, tenho raiva dela. Mas aí você está sendo contra o próprio Jesus. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão não conhece Deus. Como alguém pode dizer que ama a Deus que não vê e aborrece o seu irmão que vê? O negócio não é com a pessoa, o negócio está sendo contra quem? É coisa séria. E olha o que ele vai falar. Finalzinho do versículo 5, isso aqui é muito forte. Duro é para ti recalcitrar contra o quê? Os aguilhões. Recalcitrar, eu peguei no dicionário, significa assim, ó, demonstrar resistência, teimar, não ceder. Irmão, Jesus fala assim, o próprio Jesus aqui estava falando para Saulo. Ô Saulo, duro para você vai ser essa teimosia. Vai ser duro para você continuar mostrando resistência ao que eu tenho para você. E eu digo mesmo a você, meu irmão. Ouça as palavras de Jesus hoje sendo para você. Duro é para você resistir, não ceder à vontade de Deus. Vai ser duro. Por quê, pastor? Todo aquele que diz não para Deus está em desobediência e vai sofrer. Meu irmão, não ofereça mais resistência a Deus, não. Não teima mais com Deus, não. Se Deus te mostrou que você está errado, se renda. Fala, Deus, me ajuda a mudar. Fala, Deus, eu preciso do Senhor. Não teima mais, irmão. Quanto tempo faz que Deus está te chamando? Quanto tempo faz que você ouve o Senhor dizendo, cadê? Quem enviarei? E você finge que não é com você. Irmão, não teima mais contra a vontade de Deus. Ô Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões são autoridade de Deus. Duro vai ser para você querer resistir contra a autoridade do próprio Deus. Ninguém diz não para Deus. E fica tudo bem. Se você diz não para Deus, lembre-se, não vai ficar tudo bem. É melhor voltar atrás, se arrepender e falar, Jesus, eu falei não, me perdoa. Eu estou dizendo sim. Porque no momento que você toma a decisão, Ele está pronto para te perdoar. Para tirar o teu pecado, tirar todo o peso, toda a culpa que você carrega. E a partir desse momento você vai ouvir a voz do Senhor. E quando ouvir, não diga não, diga sim. Diga, eis-me aqui, como Isaías falou. E Ele vai transformar, assim como transformou Saulo em Paulo. Assim como fez desse homem que tanto fez coisa errada, fez esse homem poder dizer depois lá na frente, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Assim Ele vai fazer com você também. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.